Olá! A saúde bucal começa logo nos primeiros meses de vida. A prevenção nesse ramo da medicina dentária, ela não envolve somente a estética, mas a saúde de uma forma geral. Quem explica tudo isso pra gente é a odontopediatra Annelise Olmori Morbidelli. Acompanhe esse bate-papo, eu sou Léo Demeter e começa agora mais um Câmara Entrevista. A odontopediatria é uma área em crescimento e que representa um cuidado fundamental para a saúde das crianças e também dos adolescentes. Afinal, o investimento em consultas frequentes e precoces, além de um acompanhamento bem feito durante a infância, é responsável direto pela prevenção de problemas bucais na fase adulta. E é deste ramo da área da saúde que vamos conversar com a dentista Annelise Morbidelli. Ela nasceu em 10 de novembro de 1986, é filha de Time Morbidelli, em memória, e de Jurandir Morbidelli. Ela tem uma irmã, a Vanessa, é casada com o militar Ciro Muniz Negrão e deste matrimônio nasceu o pequeno Enzo. Em breve, a família vai aumentar com a vinda do Henrique. Ela é formada desde 2008 pela Universidade de São Francisco, a USF de Bragança Paulista, e tem especialização pela Faculdade de Medicina e Centro de Pesquisas Odontológicas São Leopoldo Mandic. Bem, começa o nosso bate-papo aqui, desejando boas-vindas. Tudo bem, Anne? Tudo bem, muito obrigada. Anne, seguinte, esse é um assunto de extrema importância para as mães, para os pais e também para as crianças. E eu queria já iniciar o nosso bate-papo aqui te perguntando qual que é a importância, Anne, da saúde bucal para as crianças, na infância de uma forma geral. Certo. Obrigada. Primeiramente, é um prazer estar aqui com você para falar de um assunto que eu gosto muito e que eu acho de extrema importância a gente estar conversando sobre isso. Então, em relação à saúde bucal, quanto antes a gente começar bons hábitos, tanto de higiene quanto de alimentação, melhor vai ser o futuro. Eu sempre falo, né? As crianças, elas conseguem receber ordem com mais facilidade, conseguem instalar bons hábitos, sim, né? Então, assim, é muito mais fácil a gente pegar uma criança ali, logo pequenininha, e explicar da importância, do cuidado, do que pegar uma criança muito maior, que já tem os costumes, para falar sobre higiene, inserir esse hábito. Então, eu sempre falo para as mães que me procuram, né? Eu gosto que venha para mim logo pequenininho, porque daí a gente já começa a orientar e a gente já começa a ajudar ali, né, na formação do adulto mesmo, né? Criança que não tem cárie, dificilmente vai ser um adulto com cárie, né? Então, e criança que tem muita cárie, a gente vê nos adultos também, porque eu também atendo adulto, a gente vê adulto com perdas precoces, né? Adultos com muitos procedimentos para fazer. A falta de um acompanhamento. Exato, né? Então, por isso que é importante, desde o início, essa prevenção. Importante. Anne, fala uma coisa para mim, por que é fundamental levar a criança logo cedo assim, no dentista? Tem uma especificação, uma coisa que tem que ser colocada em primeiro lugar? Sim, na verdade, assim, é melhor a gente cuidar e prevenir do que tratar. Sim. Então, às vezes, a mãe olha ali, nossa, meu filho não tem nada, por que eu vou levá-lo no dentista? Mas é importante levar para a gente prevenir. Às vezes, no olhar da mãe, né, ele não tem nada, mas no nosso olhar profissional, num olhar mais, né, técnico, a gente consegue ver alterações. Então, assim, é muito mais fácil a gente captar essa criança sem ter que fazer tratamentos muito extensos, né? Que a gente sabe que tem criança que precisa fazer um tratamento de canal. Logo no comecinho, né? Exato, logo no começo, porque prevenção é muito mais tranquilo que tratamento. Então a gente tem que levar desde cedo, sim. Tá, fala uma coisa para mim, quais podem ser as complicações do futuro caso não aconteça essa proximidade, esse acesso inicial ao dentista, Anne? São várias, né? Então eu vou citar algumas. Certo. Então a cárie, ela não começa com um buracão enorme, que você abre a boca da criança e você vê, né? A cárie começa com uma mancha, com uma desmineralização ali do esmalte, sabe? E se não levar logo no início, o que acontece? Ela vai aumentando, vai tendo dor, né? Então, assim, a gente pode ter perdas precoces. Tem caso que, infelizmente, a extração, que é a gente arrancar um dente, é em último caso, né? Mas tem casos que, infelizmente, não tem que fazer. Então, a gente tem que fazer uma extração, a gente tem que arrancar esse dentinho que ele tem função,
né? Muita gente não entende também a função de um dente de leite, mas ele tem a função, e eu acho que mais para frente nós vamos conversar, né, sobre isso, mas ele tem a função. Então, assim, se a gente não leva a criança para se habituar com o lugar, se habituar com a consulta, com o profissional, a gente pode ter grandes problemas, tanto de medo, né? Então, uma criança trauma, né? Exato. Uma criança que chega, por exemplo, para mim, com um procedimento extenso para fazer, o tratamento não é tão legal. A visita ao dentista nunca é agradável, mas sempre necessário, mas pode minimizar isso, né? Não é que não é agradável, a gente tem esse mito na nossa cabeça, sabe? Pessoas... Ela pode ser agradável, né? Então, assim, eu recebo crianças no meu consultório que vão lá, não tem coisas para fazer, né? Não tem muitos procedimentos para serem feitos. A gente faz ali uma limpeza, conversa, conta história e elas querem voltar. Então, assim, a gente tem que tentar trazer como uma coisa legal ela tá indo ali no dentista, Trabalha sabe? a psicologia da criança também, né? Exato. E assim, é por isso que a gente precisa e pede muito a ajuda dos pais também, né? Ah, vai levar no dentista? Não mentir que vai levar para outro lugar, né? Levar escondido. Importante. Não colocar a gente como profissional, como vilão, né? A gente escuta muito. E eu até chamo a atenção dos pais quando fala, sabe? Ah, ela vai te dar uma injeção. Ela vai fazer isso, porque a gente não é o vilão. Então, assim, a gente precisa da ajuda dos pais para fazer um bom trabalho, porque as crianças confiam, né, nos responsáveis. Importante esclarecer isso. Então, assim, se já chegar falando que vai ser punido estando ali, ele vai ficar meio receoso comigo. E não é isso que eu quero. É importante. Ô, Anne, fala uma coisa para mim. Quais que são os procedimentos odontológicos mais comuns que são realizados nas crianças? Eu até queria falar para você, Léo, que o mais comum é a gente fazer limpeza, é a gente fazer prevenção, é a gente brincar, né, e ser só isso, mas infelizmente não é a nossa realidade clínica, né? Eu trabalho no consultório particular e eu trabalho no SUS, então eu vejo as duas realidades, né, e não... Um não define o outro, então assim, eu tenho pacientes do SUS que têm a boca impecável e eu tenho pacientes no consultório particular que a gente tem muitos problemas, né? Mas infelizmente hoje, né, o que eu mais atendo é lesão de cárie. Então ali é um dente cariado, é uma criança com dor, ou uma criança que precisa fazer um tratamento de canal. Infelizmente hoje, assim, no meu dia a dia clínico é o que eu mais atendo. E conversando com colegas também, eu acho que é geral. Então, não é só comigo, não. Entendi. Fala uma coisa para mim, você falou sobre a questão de procedimentos. A importância da aplicação do flúor nas crianças. Sim. A gente sabe que isso acontece dentro das escolas. Exato. E também é feito nos consultórios. Fala um pouquinho sobre isso, Anne. Na escola hoje, não mais. Não mais? Não, antes a gente fazia na escola, mas é porque o flúor, ele tem que ser bem indicado, né? O flúor, que eu digo flúor tópico, que a gente vai e coloca no consultório. Então, não é toda criança que precisa de um flúor em alta concentração, né? O que a gente precisa, o flúor, ele é importante para remineralizar o esmalte do dente, aquela estrutura que fica bem por fora ali mesmo. Então, ele ajuda a prevenir cárie, mas não é todo mundo que precisa de um flúor em alta concentração. Então, assim, o flúor da pasta de dente usado diariamente já é suficiente. Mas, por exemplo, uma criança, lembra que eu falei que às vezes a cárie não começa com buracão? Ela começa com uma mancha branca. Se a gente vê uma mancha ali, que é como se fosse perdendo a estrutura do dente, a gente já faz uma aplicação tópica, a gente já começa a atuar diretamente. Diretamente. É como se fosse uma bomba de vitamina, de flúor que a gente vai jogando ali para ajudar a remineralizar esse esmalte. Então, assim, o flúor, ele é importante. Então, assim, desde o primeiro dente que nasce por volta ali, cada criança é uma, né? Mas que nasce por volta de 5, 6 meses, a gente já indica e já orienta uma pasta de dente com flúor. É lógico que em pequena quantidade, né, da maneira correta, mas a gente precisa inserir o flúor, né, o flúor diário, né, nessa concentração para as crianças. É o principal mecanismo que a gente tem para prevenir a cárie, que ainda é muito frequente. Anne, fala uma coisa para mim, como é que deve ser feita a limpeza bucal para as crianças? A gente sabe que tem a primeira dentição, que é o dentinho de leite, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas como é que deve ser feito? O cuidado, ele é diferente, não é? O procedimento? Na verdade, assim, o cuidado é o mesmo. A gente precisa escovar os dentes após as refeições. A gente falando de criança com dente já, tá? Sim. Bebê não é essa maneira. Depois, se você quiser, a gente fala. Sim, vamos falar. Mas assim, a criança com dente, a gente precisa usar pasta, escova e fio dental.
após todas as refeições. Uma criança muito pequena, ela não tem a coordenação motora para fazer a escovação correta. Então, assim, é responsabilidade dos pais, responsáveis. Então, assim, não adianta a gente delegar para a criança isso, porque ela não vai conseguir, né? Eu sempre falo para os pais que passam comigo, deixa escovar, para a criança ir adquirindo esse movimento, essa coordenação motora, mas tem que ter supervisão, monitoramento, né? Monitoramento e um repasse mesmo. Vai chegar uma hora que você vai perceber que seu filho já está melhor ali, né? Que é a fase que eu tô com o Enzo, ainda bem, que a gente só vai observando, né? Daí eu observo, a gente pode até colocar um cronômetro ali para eles escovarem, porque eu sei que as mães que estão assistindo vão relatar a mesma coisa para mim. Às vezes você fala assim, ó, vai lá escovar seu dente. Pronto, mãe, escovei. Tem uma disciplina de horário, né? Tem que ter o tempo certo. E assim, é recomendado para uma boa escovação, mais ou menos 2 minutos, né? Então, assim, faz você na sua casa para você ver. 2 minutos é bastante tempo escovando. Sim. Então, assim, é melhor ele escovar ali do jeitinho dele por 2 minutos do que escovar por 10 segundos. Então, assim, ele já vai criando mais essa consciência, né? Responsabilidade, coordenação motora, mas sempre um adulto, né, acompanhando e verificando. Porque também, Léo, a gente precisa ver quantidade de pasta que coloca, sabe? Não vira bagunça, né? Vira bagunça, o excesso... Não é feito a escovação correta. O excesso de pasta, por exemplo, se a gente engole, também faz mal. Então, assim, tem alguns cuidados que tem que ser feito. Vai chegar uma hora, igual eu falei, que não vai precisar supervisionar mais. Mas até ali é um trabalho diário, né? Então, assim, a gente tem que pegar firme, porque não é chegar para mim e falar assim, eu mando escovar, ô Annelise, mas ele não escova, né? Então, assim, se seu filho não quer tomar banho, você não vai deixar ele tomar banho? Então, assim, é uma coisa que é inegociável, né? Então, assim, não pode... Tem que fazer. Não tem outra opção. Ou escova, não brinca. Não tem outra opção. Tem que escovar. Porque eu sempre falo, né? A gente... Educar é difícil, a gente muitas vezes faz papel de chata mesmo, mas a gente sabe que é pro bem, é necessário. Né? E outra coisa, se a gente adulto não tem esse hábito de escovar os dentes após as refeições, né, na nossa própria casa mesmo, se a gente não tem esse hábito, a criança também não vai ter, vira uma porque referência, a criança imita tudo que nós fazemos, tanto com comida, quanto com higiene, comportamento. A gente sabe que a criança é uma cópia, né? Então, exemplo dos pais, né? Fica muito mais fácil. Você falou sobre a questão dos bebês. A gente sabe que bebezinho não tem dentinho. Não tem mas dente. Existe escovação nessa fase? Né? Ou alguma limpeza bucal que tem que ser feita? Não precisa. Porque a gente sabe o quê? Que a cárie acontece quando tem dente. Né? Então a gente escova os dentes para evitar a cárie. Então um bebê edêntulo, né, que não tem dente nenhum, a gente não precisa escovar, mesmo porque se ele estiver em amamentação, né, materna exclusiva, a gente sabe que o leite materno, ele tem ali todos os nutrientes, vitaminas, que ajudam ali até no... fortalecimento, né, da limpeza, né? Exato, então eles deixam ali aquela boca, aquela região mais forte. Se é um bebê, por exemplo, que mama fórmula, né, às vezes a fórmula dá um bafinho, né, que a gente fala, então a gente pode, sem problema nenhum, pegar uma gaze limpa, limpar ali aquela região, mas não é obrigatório. Então tem mães que falam para mim, eu faço para ele ir acostumando, né, com a manipulação da boca ali. Isso é válido, porque daí o bebê vai começar a aceitar quando nascer o primeiro dente, não é aquela guerra. E eu falo isso também, que é muito mais fácil você escovar o bebê quando nasce o primeiro dente embaixo, né? Você escovar ali 1, 2 dentinhos embaixo, do que escovar a boca inteira. Então, quando nascer os 2 primeiros, você começa a escovar. Vai nascer o de cima, você começa a escovar. Quando você vê, você está escovando sem problema. Ótimo. Fala uma coisa, Pinhani, você também faz algum trabalho social nas escolas? Você fala sobre a importância da escovação nessa fase? Como é que tem algum trabalho que tem? Conta pra gente sobre isso. Igual eu falei, né? Eu trabalho no SUS, então eu trabalho no PSF São Cristóvão e eu sou apaixonada pela saúde pública. Eu falo que eu não podia ser mais realizada, né? Porque eu consigo ir nas casas, então não é só escola, sabe? Às vezes o agente de saúde chega pra mim e fala, Anne, tem um paciente tal que ele não adere ao tratamento, ele tá precisando... Então a gente tem um horário, né, reservado ali na agenda, é tudo um programa, né, uma programação que a gente faz
Então a gente tem um horário reservado ali para poder visitar, fazer visita domiciliar para acamados, para paciente que tem algum problema de cuidado, locomoção. né? Sim, quem chega para a gente é os agentes de saúde, que conhecem essa família, né? E a gente acaba conhecendo também. Então a gente vai um dia, se apresenta, faz orientação, se preciso, encaminha para o PSF. Então, assim, isso é muito legal. E nas escolas, a gente faz também o programa de saúde na escola, né? Tanto que esse mês de maio agora foi um dia D, né? Pelo Conselho de Minas Gerais de Odontologia, pedindo para a gente visitar as escolas, mas isso a gente já faz aqui em Extrema com muita frequência. Então a gente vai, conversa, faz palestra e a gente percebe assim que a criança ela aceita muito a nossa visita, sabe? É diferente conversar Foge da rotina. Exato, é diferente você conversar com uma turma de adolescentes que já tem ali a opinião formada e fala, nossa, o que ela tá fazendo aqui, sabe? Me ensinando a escovar o dente que eu já sei. Mas a criança aceita muito e entende. E eu acho que é isso, né, Léo? A prevenção mesmo. E daí a gente fala para a criança, ó, tem que escovar de tal maneira. E ela vai começar a escovar e a criança, ela fala, ela propaga para a família, para vizinho. Ela se torna uma multiplicadora aí. Multiplicadora de informações. Informação da saúde, que é uma coisa super importante, né, Anny? Sim. E a gente não vai para frente, a gente não vai evoluir se a gente não tiver essa consciência, sabe, Léo? Eu tenho pacientes do consultório que eu termino um tratamento grande, extenso. Eu falo, ó, você tá de alta comigo. Daí você vê claramente a diferença da família que entende a importância dela trabalhar junto comigo e uma família que não tá nem aí. Porque a família que entende que agora a gente tem que prevenir e cuidar, vai voltar no retorno comigo e não vai ter nada para eu fazer. E eu falo, é isso que eu gosto, é isso que eu quero. A gente fazer essa prevenção. E a outra família, ao contrário, que não tá nem aí, volta com novas lesões, com restauração para fazer. E daí a gente tem um trabalho muito maior. Eterno, né? Eterno, a gente fica secando gelo. É verdade. Ana, falar um pouquinho sobre a primeira dentição. Existe dieta e alimentação que influencia a saúde bucal das crianças nesse período, Anny? Sim, na verdade, assim, o que acontece? A alimentação, ela está diretamente ligada a uma boa, né, uma boa dentição ou uma má dentição. Então, a gente tem alimentos, né, principalmente os ricos em açúcar, carboidrato, que eles acabam prejudicando o dente. O que eles fazem? Eles deixam a nossa saliva mais ácida e a cárie evolui com maior facilidade. Então, por isso que a gente bate na tecla, sabe? Criança tem que ser criança. Pode comer um doce quando vai no aniversário, em final de semana, ou às vezes tem criança que fala para mim, ó, os pais, né? Meu filho come doce todo dia e é uma criança que não tem cárie. Por quê? Come em horários específicos. Então, depois do almoço ou depois da janta, logo depois já faz a escovação. Né? O problema é a livre demanda, sabe? A hora que quer, tá comendo, tá comendo, tá comendo. E, por outro lado, uma alimentação mais saudável, né? Rica em fibras, né? Verduras, legumes, a gente deixa o dente mais forte, porque esses minerais ajudam ali, né? Ao fortalecimento. Mas mesmo alimentos muito saudáveis, a gente tem que escovar depois. Sim. Então não é porque eu comi uma fruta é saudável, todo mundo sabe. Não é porque eu comi uma fruta que eu não preciso escovar depois. Porque a fruta tem a frutose, transforma em açúcar e pode dar cárie também. Muito mais lento do que se comer uma bala, que é um açúcar puro ali. Mas a gente tem que tomar alguns cuidados. Importante. Eu queria te fazer uma pergunta técnica, Annelise. A gente sabe que as restaurações dentárias, elas também são muito frequentes em crianças. Por que precisa ser feito isso, Anny? Então, a restauração, na verdade, a gente precisa fazer para frear o processo de cárie. Então, por exemplo, vamos supor uma historinha ali. A criança chega no consultório, ela tá com uma cárie, a gente identifica a cárie ali. O que a gente tem que fazer? Remover todo esse tecido cariado. E daí, quando a gente remove o tecido cariado, fica um buraco, né? O buraco que a cárie fez ali. Né? E o que a gente tem que fazer? A restauração nada mais é que eu tampar essa cárie. Então, esse buraco, né? Porque daí a gente já tirou a cárie. Então, a gente tampa esse buraco. Ou com material provisório, ou com material definitivo. Então, a restauração ela é importante para quê? Para frear esse processo. Então, a gente restaura e daí impede que a cárie evolua, né? Porque se a gente não faz a restauração, a cárie ela vai
acontecendo, ela vai acontecendo, ela vai ficando mais funda, ela vai ficando maior. E a gente sabe que o dente de leite, que é o dente da criança, ele tem uma polpa ali maior, né? A polpa é onde tem nervo, tem vaso sanguíneo, é onde a gente sente dor. E ela no dente de criança, ela é maior. Então é muito mais fácil uma criança ter dor de dente e ter que fazer um tratamento de canal do que um adulto. Porque para a cárie chegar ali na polpa da criança é muito mais rápido. Então a gente tem que fazer isso para frear, para não evoluir. Bacana. E fala uma coisa para mim, Anne, na maioria das vezes, a primeira dentição da criança, popularmente conhecido como o dente de leite, né? Ele é bastante normal e não precisa da intervenção de um profissional. No entanto, a extração, que nem você acabou de falar, né? E a exodontia desses dentinhos, ela pode ser necessária e indicada em alguns casos. Sim. Queria que você explicasse um pouquinho pra gente sobre isso. Sim, na verdade, Léo, a dentição de leite, né? A dentição decídua, que a gente fala que são os primeiros dentes que ao longo do nosso crescimento a gente vai trocando, ela é muito importante, né? Então, assim, muitas vezes por desconhecimento ou por achar, vai trocar, acaba sendo negligenciada e não pode acontecer, né? Ela é importante porque ela vai ali participar da fala, da mastigação, ela vai guardar espaço para o dente permanente que vai vir ali para o lugar, né? Então, ela é fundamental. Então, a gente precisa entender, primeiramente, que a gente precisa cuidar. A extração, que você fala que é quando a gente arranca esse dente, né? Ela é feita em questão, assim, de cárie mesmo, quando a cárie está muito avançada, em último caso. Então, se a cárie está ali, a gente consegue restaurar. Se ela chegou na polpa, a gente faz o tratamento de canal, para manter o dente na boca por maior tempo possível. E assim, não é nem o tempo possível, é o tempo necessário para o dente permanente estar pronto para vir, né? Quando não dá, infelizmente a gente extrai, daí a gente arranca. Diretamente no processo normal de crescimento da dentição. Interfere, direto, porque né? eu falo para todo mundo assim, dente ele é muito folgado, né? A grosso modo falando para vocês entenderem. Então se ele vê que ele tem um espaço ali que é um vão entre um dente e outro, ele acaba tipo se movimentando. Então ele vai se movimentando. Então o espaço que o dente de leite estava guardando para o permanente vir, na hora do permanente vir ele não vai caber. Então a gente acaba perdendo espaço. Entendi. Tá? Então assim, a extração por necessidade assim, de dor, da impossibilidade de tratamento, é em último caso. Mas tem casos que a gente precisa fazer a extração de um dente que está ali perfeito, né? Um dos casos que acontece muito no consultório é uma retenção prolongada, que é muito comum. O que acontece? O dente permanente nasce e o de leite não cai. Então fica os dois dentes na boca. Encavala os dois. Encavala. Daí o que a gente tem que fazer? Tem que tirar o de leite para o permanente ir para o lugar. Então é um caso de extração sem o dente estar cariado ou sem estar com dor, por exemplo. Importante isso. Ô, Anne, mas tem diferença então de dentista para adulto e para criança? Tem muita diferença. Na verdade, assim, um dentista de adulto, um clínico geral, por exemplo, ele pode atender criança, né? Ele estudou também, ele fez a faculdade ali. Então, se ele se sente seguro, capaz, né, de atender criança, ele pode atender sem problema nenhum. O que acontece é que o odontopediatra, ele estudou toda a parte de criança para atender esse público, né? Especificamente. Porque eu falo, né, as crianças, ela tem todos os problemas e todas as funções do que um adulto, com a diferença da mentalidade, com a diferença do comportamento, né, e da maturidade mesmo. Então, assim, eu sempre falo, escolha um dentista para o seu filho que escolheu trabalhar para ele, né? Então, assim, dentista de criança, né, puxando sardinha para minha especialidade, é um dentista que escolheu fazer isso. Né? Porque não é fácil atender criança, não é fácil receber a criança, não é fácil receber os pais, que às vezes mais atrapalha do que ajuda, né? Então, assim, tem que estar disposto a isso, né? Então, a gente faz tudo que faria num adulto, numa mini pessoa ali, com comportamentos que não estão amadurecidos. Às vezes, você, se precisar fazer um tratamento, você entende por que você tem que fazer esse tratamento. Às vezes, a criança não entende. Então, assim, a gente precisa ter esse manejo, esse controle. Essa psicologia, né? Exato. E a gente estuda muito psicologia na especialização, sabe? Porque a gente precisa mesmo, a criança precisa confiar na gente. E eu tenho pacientes que, né, eu tô formada há um tempinho aí, eu tenho pacientes comigo que eram meus pacientes
crianças pequenas e hoje já estão maiores, que continuam querendo passar comigo. Então, às vezes eu falo para as meninas até, pode marcar, já é meu paciente há muito tempo. Então, acaba criando um vínculo, uma confiança, uma confiança. Então, assim, não desmerecendo os outros profissionais, não é nada disso, mas é importante a gente pensar nesse cuidado, sabe? Levar o nosso filho para alguém que escolheu cuidar dele, que não tá ali. Acompanha o resto da vida dele, né? Exato, né? E eu falo, né? Tem uma frase que eu falo muito e quem é meu paciente já escutou isso com certeza. Eu sempre falo, a gente não cuida de dente de criança. Eu cuido de criança que tem dente. Então, assim, eu preciso deixar um bom ambiente, eu preciso que eles se sintam à vontade para estar ali comigo. É lógico que nem tudo são flores, né, Léo? Assim, odontopediatria não é só brincadeira, não é só bichinho, não é só brinde. Sala decorada, nem nada não disso. É só brinde no final da consulta. A gente tem procedimentos sérios, né? Que a gente precisa fazer com contenção. Às vezes a gente não pode, às vezes não, a gente não pode deixar a criança com dor. Às vezes cai, bate a boca, tem um trauma. Então, assim, a gente tem que estar preparado para essas situações. Sim, então, por isso que eu acho importante passar com o dentista de criança. Rony, fala uma coisa pra gente, falou de gestante no começo da entrevista, ela também requer cuidado bucal? Como é que é feito esse trabalho? Você faz esse tipo de procedimento? Sim, eu falo que o pré-natal odontológico, né, que é o que a gente fala, esse acompanhamento, ele é tão importante quanto o pré-natal médico, né? Quando a gente está grávida e agora eu sei bem como que é, né? A gente tem muita mudança hormonal, né? Então, o que o nosso hormônio faz ali? Ele aumenta toda a permeabilidade. Então, por exemplo, a gente tem bactérias na boca, né? Então, se a gente deixa ali sujeira, bactérias nocivas, elas entram na corrente sanguínea e pode causar parto prematuro, nascimento baixo peso, né? Então, assim, a gente tem que ter esses cuidados. A gestante, muitas relatam aumento de sangramento gengival. Então, a gente tem que cuidar para ter uma gestação saudável, né? Então, às vezes, a gestante faz tudo. Vai no médico, faz pilates, controla a alimentação e não faz uma consulta odontológica. Ainda bem, Léo, que agora está mudando um pouco, sabe? Porque tinha-se muitos medos, né? Gestante não pode ir ao dentista, gestante não pode tomar anestesia, não pode isso, não pode aquilo. Realmente, a gente tem algumas limitações para atender, mas a gente pode e deve atender. Então, assim, é um período que a gente tem que tomar muito cuidado nessa parte de higiene. Falar uma coisa ainda no assunto de gestação, tem pasta de dente especial para gestante, Anne? Ou até na primeira dentição, assim que a criança nasce? Não, para gestante não. A gente sabe que tem vários tipos de produtos. Para gestante não. Mesma pasta usada no dia a dia, né? Pode usar tudo então. Com flúor, sempre com flúor, né? E a gestante não vai engolir mais igual um bebê, então pode escovar normal. Tem casos que a gente precisa entrar com bochecho, sabe? Mas assim, eu não vou poder falar no geral, porque daí a gente tem que avaliar cada caso. Sim, específico. Né? Então, eu até sugiro que quem está gestante que procure para fazer esse pré-natal odontológico também. Para bebês e crianças, também tem que ser pasta com flúor, desde o nascimento do primeiro dente. O que vai mudar é a quantidade que nós vamos usar ao longo do crescimento, né? Então, uma criança que tem 1, 2 dentinhos, a gente fala que a quantidade que a gente indica é meio grão de arroz cru. Então, isso é quase nada. É muito pouquinho, porque se o bebê engolir essa quantidade, não vai fazer mal para ele, né? E com o passar do tempo, a gente vai aumentando a quantidade. Se você falar para mim assim, o meu bebê nasceu, eu quero escovar com pasta de adulto, tem problema? Na parte dentária, não tem problema, porque a composição ali da pasta, a quantidade de flúor, não tem problema nenhum. É que às vezes é mais ardida, a criança não aceita esse gosto. Então, por isso que a gente indica pasta infantil. Mas é só por isso. Tá bom. E ainda no assunto de criança, falar um pouquinho sobre o uso da chupeta, né? Que é um mito, é uma polêmica muito grande aí para as mães. Isso atrapalha a dentição da criança, Anne? Essa chupeta é controversa, né? Então, assim, não tô aqui para falar a minha opinião, né? Eu respeito cada família, cada escolha, porque a gente sabe que não é fácil, né? Mas a chupeta em si, ela não é um vilão, né? Desde que a gente saiba a hora correta da remoção. Então a gente sabe, tem muitos estudos que avaliam que o uso da chupeta em recém-nascido
diminui o risco de morte súbita. Então, assim, ela pode ser indicada, né? Ela ajuda ali, ela é um hábito de sucção, né? Que não está nutrindo a criança, mas ela calma, ela acalenta, ela conforta. Então, assim, eu, particularmente, eu não sou contra o uso da chupeta, desde que remova no período ideal. Então, qual que é o período limite para a gente remover a chupeta de um bebê, né? Tanto a Sociedade de Odontopediatria, quanto o Ministério da Saúde, tudo, eles falam que a data limite é até 3 anos. Por que até 3 anos? O nosso céu da boca, ele é molinho, né? O osso da criança é molinho, o nosso não, a gente já está formado. Mas o da criança, ele é muito molinho. Então, se a gente fica com a chupeta ali por muito tempo, ele vai deformando o céu da boca. Quando o céu da boca está deformado, que a gente tem uma mordida aberta ali, a criança não consegue falar direito, a criança não consegue comer direito, não consegue dormir direito, e o sono a gente sabe que é muito importante, né? Então, assim, se a gente remove essa chupeta com até 3 anos de idade, o nosso próprio organismo, ele tem autocorreção. Então, ele vai voltando ao normal. Se a gente passa muito disso, depois o osso não volta. Daí a gente tem que usar alguns aparelhos, a gente tem o que fazer, né? E atrelado a isso, quanto mais tempo a gente for deixando a criança com chupeta, maior vínculo ela vai criando. Então é muito mais difícil a gente remover uma chupeta de uma criança que já tem um entendimento e já sabe que aquilo é bom para ela, né? É bom assim, que eu digo que é gostoso para ela estar ali, do que remover de uma criança menor que não está entendendo. Então assim, o que eu sempre falo, cada família é uma, sabe das suas necessidades, né? Às vezes é um bebê muito chorão, você quer logo que fique quieto mesmo, né? Mas a gente tem que tentar remover o quanto antes. Dani, a gente está chegando aqui ao final do nosso bate-papo, mas antes de encerrar nossa conversa, antes de encerrar a nossa conversa, queria que você deixasse um conselho para os pais. A importância da saúde bucal nessa fase inicial aí da dentição. Queria que você deixasse um conselho. Bom, primeiro eu agradeço, né, o convite de poder estar aqui. E o meu recado para vocês é que cuidem, né? Cuidem dos seus filhos e, é lógico, com muito amor, carinho e respeito, mas quem sabe o que o filho da gente precisa, né? Quem sabe o que faz bem ou mal para ele somos nós. Então, assim, a gente como pais, a gente como responsáveis, a gente que sabe o que é certo e o que é errado, né? Então, não delegar a função, né? É nossa obrigação cuidar, né? Quando a gente não cuida, Léo, a gente está negligenciando mesmo, né? E tem casos assim que a negligência afeta essa criança, né? Afeta a autoestima, afeta... Vai trazer problemas futuros graves. Sim, né? Exato. Então, assim, é nossa responsabilidade. Então, assim, o conselho que eu dou, escove, seu filho querendo, seu filho não querendo, a gente precisa escovar e a gente precisa cuidar, né? Bons hábitos em casa, bons hábitos da família, levar ao dentista regularmente, né? Porque, igual eu falei, tem coisa que a gente tem um olhar clínico ali, a gente consegue identificar muito mais fácil. E é isso. E se precisarem de mim, eu estou à disposição. Obrigada. É um conselho importante para toda a vida, hein? Então é isso. Conversamos com a odontopediatra Annelise Omori Morbidelli. Anne, muito obrigado pelo bate-papo, né, por essa entrevista super descontraída e de um assunto tão importante para as nossas famílias aí. Muito obrigado pela sua participação. Só mais uma coisinha, bem rapidinho. Eu fico à disposição de vocês, né, para tirar dúvida. Então, tá ali meu Instagram, Annelise Odontopediatra. Então, vocês podem me mandar dúvidas por lá, a gente vai interagindo e eu adoro responder e ajudar na medida do possível. Obrigado pela participação. Obrigada. E obrigado a você que acompanhou mais um bate-papo aqui pelo Câmara Entrevista. Até o nosso próximo programa. Um abraço. Tchau.